Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos repetir. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Coisa louca, coisa de Deus, né? Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo é um presente para o mundo que se encontra desvairado e pecador, um mundo de pecado. E a igreja também é um dos instrumentos de Deus enviado para os perdidos. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que Deus escolheu as coisas loucas. Como um povo como nós, podemos ser escolhidos, mas realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi escolhida pelo Senhor para proclamar esse evangelho exatamente àqueles que necessitam de salvação. Estes desperdidos, estes pecadores, ao ouvir a mensagem do evangelho e também presenciar, verificar, assistir ou sentir as ações de Jesus através da igreja, eles possam realmente estar vendo que nós somos autênticos representantes dele aqui na terra. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos santificou, Ele nos consagrou para sermos sacerdotes. É isso que Pedro fala na sua carta. Agora, ser consagrado, ser santificado, significa ser separado para Deus. Então, muitas vezes nós achamos que é o diácono que é separado, o dirigente da escola dominical, enfim, o obreiro, não. Todos nós somos separados para estarmos realizando a obra de Deus, mesmo porque existe um ministério instituídos pelo Senhor, esse ministério foi instituído pelo Senhor. Existe também os cargos, os dons que são dados, mas ocorre que o Senhor chama todos nós, desde que seja pastor, mestre, doutor, profeta, o que for, mas Ele tem um nome designado a todos nós, que se chama ovelha. Ovelha. E esse termo, além de tantos outros, é mostrando que é a ovelha que gera ovelha. Quando se tem um rebanho de ovelhas, esse rebanho cresce. Por quê? Porque as ovelhas se reproduzem. Então, por isso que nós somos chamados, santificados, consagrados, para estarmos realizando a obra de Deus. Quando nós verdadeiramente compreendemos que o próprio Deus, Ele se deu por nós, isso é uma coisa maravilhosa. Quando nós temos essa verdadeira compreensão que Ele
ao mandar o seu Filho Jesus Cristo, foi o próprio Deus vindo até nós, nós podemos entender que a nossa vida é tão somente entregue para glorificar o nome do próprio Deus. E aí nós estaremos servindo tanto às famílias, tanto aos nossos vizinhos, ao nosso estado, à nossa cidade, à nossa nação. E podemos estar abençoando e representando até aquele que nos persegue. Nós temos um exemplo muito claro de uma figurando a atuação da igreja, semelhante à atuação de Jeremias. Jeremias, ele foi escolhido, foi santificado, ele foi consagrado. E o Senhor Jesus, em João, no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 16, ele é muito enfático. Ele fala uma coisa fantástica, que exatamente mostra escolhas, tanto o Jeremias sendo escolhido, como também a igreja sendo escolhida. Nós somos escolhidos. E o Senhor fala como citei, João 15, 16, não fostes vós que me escolheste, ou não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Eu escolhi a vós. E não só escolheu, mas ele nomeou. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Significa que nós temos que dar fruto, mas também cuidar desse fruto. E tem uma finalidade. Se nós fizermos isso, tem uma finalidade. Tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vai conceder. Uma coisa interessante. Não foi, portanto, nós que escolhemos. Normalmente, queridos, na época, e em todas as épocas, são os servos que escolhem o seu Senhor. Mas não, nós somos o contrário. Foi o Senhor que nos escolheu, mas Ele escolheu com uma finalidade, para que nós, ao sermos escolhidos, automaticamente somos nomeados, para que prossigamos, para que realizemos um trabalho, e que esse trabalho permaneça. E há um paralelo, portanto, com a missão dada a Jeremias. Jeremias também foi separado, e a missão do profeta Jeremias era para ir a qualquer parte e dirigir-se a qualquer pessoa que Deus mandasse. Jeremias, ele recebeu a missão para falar aos reis idólatras, aos sacerdotes corruptos, aos profetas mentirosos, aos juízes injustos e aos homens de toda a hierarquia. Ele recebeu essa designação, essa consagração, essa santificação, essa separação. E nós também somos também comissionados para falarmos a todas as classes sociais. Não importa. O Evangelho, ele é pregado a toda criatura. Por quê? Porque não importa a posição que a pessoa exerça, todos nós necessitamos de conhecer a pessoa bendita do Salvador, Jesus Cristo. Na época de Jeremias, o povo precisava saber que Deus estava irado com os pecados que eles cometiam, mas que, apesar disso, apesar de não concordar, apesar de Deus estar assim extremamente não aceitando aquela situação, mas ele faz um convite, ele convida Jeremias para convidar, chamar o povo ao arrependimento. Porque o Senhor, a missão da igreja, a nossa missão, é exatamente de estarmos proclamando uma palavra de um Deus justo, um Deus
é amoroso, Ele é justiça, mas também Ele quer. O plano de Deus, Ele mandou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, da terra, com a finalidade, é de mostrar os nossos erros e a condição de nos arrependermos e nós nos voltarmos, tornarmos-nos para Ele. A mensagem de Jeremias, portanto, era de convidar o povo a abandonar aquele ritualismo externo e superficial. Jeremias ensinava que a corrupção, a idolatria e os demais pecados têm a sua origem num coração ímpio. E é por isso que Jeremias no capítulo 17 e o versículo 9, 17 e 9, ele fala que é necessário um coração novo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Ele faz essa pergunta. Sem um coração novo, ninguém é capaz de obedecer a Deus. Eu tenho falado isso com muita insistência. Por quê? Porque, queridos, nós precisamos ter esse reconhecimento. Nós precisamos ter um coração novo, porque o coração velho, ele é enganoso. O coração é enganoso, é incurável, mais que todas as coisas. E nós não temos condição de conhecê-lo. Agora, Jeremias ainda no capítulo 13 e o versículo 23, ele fala uma coisa muito importante, mostrando essa necessidade dessa troca de coração. Ele fala uma coisa muito interessante, Jeremias 13, 23. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Significa que tem que haver uma mudança, tem que haver uma permuta, uma troca. Sem a troca, sem uma nova vida, nós não teremos condições de obedecer a Deus. A palavra de Deus trata de Gênesis a Apocalipse com muita seriedade a pregação e o ensinamento de uma nova vida, de um novo nascimento. Às vezes a gente acha que o novo nascimento está só naquele discurso de Jesus, mas Jesus, ele fala àquele mestre Nicodemos, como você sendo, porque Jesus disse tem que nascer de novo, e ele não estava entendendo. Ou seja, ele lia as Escrituras, era uma pessoa estudiosa, mas as Escrituras falam que é necessário um novo nascimento, porque a salvação é uma questão de vida. Jesus, aliás, o próprio Deus foi Jesus, Jeová, né? Javé Elohim, ele quando ele teve com Adão, ele mostrou, Adão ele fez umas vestes para cobrir a sua nudez, o seu pecado, e Jesus e o Senhor naquele momento já mostrou que o problema não era ele poder cobrir, mas era uma questão de vida. Por quê? A escolha de Adão foi uma escolha de morte. A escolha dele era o seguinte: se você quiser viver, fruto da árvore da vida. Se você quiser morrer, escolher a morte, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, como ele escolheu perder a vida, a salvação está em nós recebermos uma nova vida, contrariando, portanto, a escolha de Adão. Adão escolheu a morte e nós precisamos escolher a vida. E que vida nós temos que escolher? A vida de Jesus. Na verdade, a árvore da vida representava Javé Elohim, Jesus. Era uma representação, ou seja, naquela representação
estava o fato da escolha. Na verdade, não era a árvore que ia dar a vida, mas a escolha pessoal. Não significava que, entendeu? Aquela árvore era assim, o fruto... Não. Ali era a escolha. Como o fruto do conhecimento do bem e do mal, quando Eva comeu, nada aconteceu com Eva. Eva ficou normal. É tanto que ela aparece diante de Adão, e Adão ficou tranquilo. Ela disse, eu comi, e Adão foi ali que houve a dúvida. Por que foi que a serpente, Satanás, astuto, foi procurar Eva? Porque ele sabia que se Eva comesse do fruto, nada ia acontecer a ela. Sabe por quê? Porque a ordem foi dada a Adão. É por isso que o pecado entrou no mundo pelo homem, não foi pela mulher. Se Adão tivesse rejeitado, mesmo que Eva dizendo, é um fruto delicioso, ele tinha que dizer, não, mas eu não posso comer, porque meu Deus disse que se eu comer, eu morro. Eu vou procurar a árvore da vida. Então foi uma questão de escolha. Então, o princípio colocado no Éden continua de hoje. De Gênesis a Apocalipse, é uma questão de escolha. Ou nós escolhemos a vida, e a vida é Jesus, ou a morte. Jesus diz isso. Satanás, ele vem matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Não é uma vidinha qualquer. Então é uma questão de escolha. E isso permanece até hoje, não muda, porque Deus, o princípio de Deus continua desde Gênesis, ele não mudou. Ou seja, Deus espera que nós façamos escolhas que nos levem realmente a ter uma vida abundante em Cristo. E a missão hoje é exatamente da igreja levar essa mensagem. Como, por exemplo, Jeremias, na época, o povo estava fadado à invasão de Babilônia, e muita gente ia morrer, eles iam perder tudo, e Jeremias falava isso, eles não acreditavam. Não acreditavam. Como até hoje você fala para alguma pessoa, fala da vida eterna, fala da obediência a Deus, a pessoa até ri. Você é louco. Por isso que Paulo diz, Deus escolheu as coisas loucas. As coisas loucas. Porque como isso? O negócio de ressuscitar, isso não existe. Vocês são malucos. Não entende, não quero, rejeita, ri. E aqui está exatamente as escolhas. Mas, mesmo que as pessoas não aceitem a mensagem tem que ser pregada. Por quê? Jesus, ele nos ordenou isso. Eu tive um testemunho, não sei, esse final de semana, eu não lembro quem foi que me contou. Eu estava num local e alguém disse, olha, eu até o final, estava no hospital a pessoa e eu pregando, aceita Jesus. A pessoa não queria, não quero, aceita Jesus. E ele ficou vários dias e lá no leito ele não queria. E ele não quis aceitar. Morreu e dizendo não, eu não quero aceitar. Agora, aí a pessoa veio me questionar, me perguntar como isso pode acontecer. E agora, pastor? Eu disse, essa pessoa não vai ter no julgamento nenhuma desculpa. Vai ter desculpa? Vai ter alguma desculpa? Foi insistido, venha, faça, aceita. A pessoa está morrendo, não quero. Não quero. Porque nós temos que pregar, porque haverá um julgamento. E o julgamento vai ser esse. É questão de escolha. E o que o Senhor quer é que alguém venha dizer, não, eu não tive oportunidade. Você teve oportunidade. Então nós temos que fazer escolhas corretas. E Deus nos incumbiu de levarmos a mensagem para que as pessoas pudessem tomar a decisão de escolher a vida ou a morte. Mas Jeremias também fala uma coisa muito interessante, já que eu estou falando sobre ele. Jeremias entendeu muito bem esse assunto.
e teve também uma grande experiência da graça de Deus, vendo o povo na perdição e Deus clamando. E ele mesmo sentiu essa compaixão. Quando ele chorou, ele tinha maior dó do povo. Então Jeremias não só recebeu a missão, como ele sentiu a graça de Deus nele. Porque ele vendo o povo rejeitar, e ele chorava pelo povo, ele tinha uma compaixão sem fim. É por isso que Jeremias, Deus deu uma mensagem para ele, 24, 7, Jeremias 24, versículo 7. Deus faz uma promessa a Jeremias. Jeremias 24, 7 diz: e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Veja bem, eu já falei aqui mais uma vez, porque quando tem esse Senhor com letras maiúsculas, está se referindo a quem? Javé Elohim. Quem é Javé Elohim? Jesus. Eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Isso foi o maior consolo. Isaías teve uma palavra profética, o Espírito Santo dá uma mensagem dessa. Aí foi uma coisa fantástica que Jeremias escreve, porque Jeremias via a dureza do coração, mas a promessa de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ele não só sente, ele não tem aquela graça dentro dele que o fez chorar pelo povo, e orar, pedir pelo povo, clamar pelo povo, como agora o Senhor disse. Mas Jeremias, olha, só tem um jeito, Jeremias, é um coração. Ezequiel também profetiza que Deus vai fazer um transplante, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. A missão de cada cristão e da igreja é participar de algo importante que Deus está realizando. Aí você pode me perguntar, mas pastor, o que é que Deus está realizando? De tão importante, Deus está salvando, Deus está resgatando, Deus está abençoando, Deus está provendo, Deus está julgando, curando, esclarecendo. Deus está realizando através da igreja uma obra extraordinária. E nós somos o elemento, o canal em que Deus nos designou para que essas ações grandiosas de Deus, essas realizações possam ocorrer. Agora, quando se fala que Deus está salvando, resgatando, abençoando, provendo, julgando, curando, esclarecendo, você tem que ter o seguinte em mente, e nós precisamos como igreja saber isso, para não nos decepcionarmos e até pararmos no caminho, e muitos até não só pararam, mas deixaram o caminho. É que há uma intensa batalha espiritual. Há uma verdadeira batalha espiritual sendo travada, porque esse processo dessas realizações de Deus, isso contraria tudo o que o inimigo da nossa alma deseja. Ou seja, nós estamos contrariando o curso desse mundo. Quando há salvação, quando há o resgate, como há a provisão de Deus, que a provisão de Deus é diferente da provisão do mundo, tudo isso são coisas sobrenaturais, e essas ações sobrenaturais vêm de encontro, não ao encontro, mas de encontro àquilo que o inimigo ele está realizando. Então existe uma batalha espiritual sendo travada, depois tem uma intensa batalha moral, existe uma intensa batalha moral, há também uma batalha porque existe maldade, crueldade, infelicidade,
existem doenças, existem superstições e existe também ignorância, brutalidade, dor. Então existe uma batalha muito grande que a igreja precisa também tomar conhecimento para poder continuar sendo esse canal de bênção para o mundo, porque essa é a missão que Deus tem nos designado. Agora, Deus, temos que também entender, se levanta continuamente. Ele se levanta continuamente e energicamente contra tudo isso que nós estamos batalhando. Então, o que é que ocorre? Por isso que Jesus disse que nós teríamos aflições, embates, combates, mas que nós ficássemos tranquilos, por quê? Porque Ele venceu o mundo. Nós não podemos perder o ânimo. Vocês terão, mas tenham bom ânimo. O ânimo de vocês não pode esmorecer, porque vocês estão servindo a alguém que venceu o mundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor Deus, Ele sempre é a favor da vida. Por isso que mandou o seu Filho para ser a vida. Ele é a vida oferecida a nós. O Senhor não quer que nós morramos. Quando eu falo de morte, eu estou falando do caminho lá que Adão pegou da morte, entendeu? Eu não estou falando dessa morte física, mas a morte espiritual, amém? Deus não quer que nós nos percamos. O chamado de Deus para Jeremias faz parte, ele faz parte de um processo e que Jeremias passa, como a igreja também passa, a ser uma equipe, fazer parte da equipe. A equipe de que todos nós, crucificados, nós precisamos estar na equipe de Deus e nós precisamos também desejar obedecer. E a nossa obediência é porque nós temos um alvo, e o maior alvo é que nós ajuntemos tesouros no céu e não tesouro da terra. O inimigo, eu não estou dizendo aí que você não tenha dinheiro, não é isso que eu estou falando. Estou falando é que na busca de nós termos tesouros na terra, nós esqueçamos de que o maior tesouro está nos céus. Porque o da terra pode acabar, por mais que se tenha. Nós vemos hoje, temos famílias que eram milionárias no passado, famílias até do Império ainda, né? Os descendentes do Império, quando o Brasil ainda era Império, então famílias que eram riquíssimas e que hoje não tem mais. Nós vemos muito exemplo de pessoas que tinham muitas posses e perderam. E muitos que até têm posse, tinham muita posse e não conseguiram usufruir desse tesouro, dessa posse, não é? Quando você vai aos Estados Unidos, o pessoal fala muito quando vai tem a história do Steve Jobs, quando você vai na Apple lá, tem umas lojas nos Estados Unidos da época, é um negócio fantástico, 24 horas, nem fecha. Você pode ir madrugada, tudo, então, e tem lá a figura do Steve Jobs, que ele morreu muito novo, né? O camarada tinha simplesmente a maior empresa do mundo, uma empresa fantástica, não sabia o que fazer com o dinheiro, mas ele não pôde usufruir da riqueza. E, para vocês terem uma ideia, ele é filho de uma judia. Vocês estão entendendo? Infelizmente pode haver. O judeu, eu não posso aqui também estar julgando a salvação de Steve Jobs, tá certo? Ele realmente era filho de uma judia, e todo filho de judia, ele é o quê? Judeu.
não é o filho do judeu que é judeu. O judeu autêntico, para ele ser judeu, ele precisa ser filho de uma judia. Não é o pai, mas é a mãe. O que torna o judeu é a mãe, não é o pai. Bom, é certo também que aquilo que nos toma tempo, investimento, ardência, envolvimento, revelam nossos valores. Mas Jesus faz uma observação muito forte. Não só Jesus, mas eu vou falar de Paulo, depois eu falo de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 25. Nós não podemos inverter os valores. O apóstolo Paulo, ele fala muito forte isso aí. Romanos 1. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais à criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Aí Jesus explica tudo isso que Paulo está falando em Lucas capítulo 12 e versículo 34. Aí é Jesus quem diz isso aí. Mudar a verdade de Deus. Serviram mais a criatura do que o Criador. E aí Jesus explica isso aí. Lucas 12, 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Isso é muito forte. Nós precisamos analisar isso aí. Aonde está o nosso tesouro? Será que nós elegemos o nosso tesouro nas barras de ouro que temos guardado? Ou elegemos o nosso tesouro que está nos céus, onde ninguém rouba, a traça não destrói? Questão de escolha. Vocês estão vendo que tudo é escolha? Nós precisamos. Isso não estou dizendo que você não seja próspero, não. Só que essa prosperidade, você tem sempre que agradecer a Deus e dedicar essa prosperidade a Deus. Porque do Senhor é a terra. Bota aí Salmo 24. Salmo 24. Para que eu repita certinho como está nas Escrituras. Do Senhor é a terra, o mundo, tudo é dele. Salmo 24. Olha que coisa linda. E nós precisamos entender isso aí. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mais uma vez eu chamo Senhor com toda a letra maiúscula. Vocês já viram? E eu acho que eu não cheguei, não sei se falar aqui, porque eu posso ter me perdido, que desde do Antigo Testamento, Deus já honra o seu filho. Quando fala, entendeu? Ele dá uma honra especial. Por isso que Paulo diz que ele colocou o nome que está sobre todo nome. Já existia uma referência, tanto que as traduções mais modernas já colocam isso aí. Todas as traduções, a NVI, você tem lá, a NVI tudo, coloca, quando se fala Jeová, Javé, Elohim, é com letras maiúsculas, que representa o doador da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é dele. Tudo é do Senhor. Louvado seja Deus. É preciso estar bastante claro para cada um de nós que os que nasceram de novo e que nós somos consagrados, escolhidos por graça, não é por merecimento, e nos comprometemos no projeto de Deus, anunciando, o verbo está errado, nos comprometeremos com o projeto de Deus, anunciando as boas novas do seu Filho Jesus Cristo. Nós temos que ter isso muito em mente, fique muito claro, que todas as vezes que somos chamados, consagrados, quando o Senhor, Ele está
também nos dando essa condição, nos intimando, chamando. Nós precisamos ter em mente isso aí. 1 Coríntios 3:9, o apóstolo Paulo ele explica muito bem porque nós temos que ter esse comprometimento no projeto de Deus, que o projeto de Deus maior é anunciar as boas novas do seu Filho Jesus Cristo, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Somos lavoura, somos edifício, amém? E é para servir. Nós cooperamos, somos lavoura e somos edifício, né? O edifício é para abrigar alguém, é para, enfim, Deus. Nós não somos salvos para continuar vivendo do mesmo jeito e nem para seguir o padrão do mundo, mas nós somos chamados, quando aceitamos a Jesus, como somos novas criaturas, para manifestar a vida de Cristo na terra. E aí eu vou dar uma paradinha aqui. Como é que está realmente, como é que nós estamos? Vamos fazer uma introspecção. Será que verdadeiramente nós estamos manifestando a vida de Cristo na terra? 1 de João 2,15. Nós temos que pensar. É muito sério. Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos andando? Como que nós estamos procedendo? Como estamos nos vestindo? Como o mundo nos vê? Porque, olha aí, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É preciso nós pensarmos seriamente nisso. O mundo é tremendamente influenciador. Nós temos uma grande influência do mundo. Agora, nós não podemos de forma alguma agradar o mundo, porque a recíproca verdadeira, ele fala aí. O próprio versículo já diz. Nós precisamos, queridos, pensar de que forma estamos vivendo, que modelo nós estamos adotando para as nossas vidas. Estamos escolhendo o modelo do mundo ou o modelo de Deus? Isso é forte, mas precisa. Nós estamos, todo mundo está falando na vinda do Senhor, né? Hoje é o Jesus, e está vindo mesmo, é para ficar pensando. Agora, queridos, é para ter essa vida. E eu vou falar mais uma coisa, repetir o que eu tenho falado talvez em 2 ou 3 ou 4 cultos aí. Está muita gente preocupado com o arrebatamento. Devendo preocupar, porque Jesus pode vir hoje, realmente hoje. Agora, vou repetir o que eu disse. Nesse exato momento, tem gente sendo chamado. Nesse exato momento. E como nós estamos nos apresentando diante de Deus? Pecado é pecado, e a Bíblia diz que o pecado separa-nos de Deus. Há uma separação. Pecado separa. E não adianta nós querermos tratar pecado como nós entendemos. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E sem a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Então, não adianta ficar sem confessar, nem adianta você confessar para o seu melhor amigo. Deus instituiu um ministério na terra. E quando a Bíblia diz que uns foram chamados para evangelistas, pastores, por isso que você precisa ter um pastor. Porque a cadeia de delegação, o pastor Moisés falou domingo sobre unção.
Um sonho é separação, um sonho é Deus, desígnio de Deus. Eu falei aqui, após ele dar essa palavra, que eu não queria, não era meu sonho ser pastor. Não era meu sonho, não era minha vontade. Eu falei para vocês domingo, que eu gostava de música, eu gostava de outra coisa diferente, né? Todo ano ia para a praia com meus filhos, ia tranquilo, eu queria ter minha vida como eu imaginava. Então veja bem, não fui eu que escolhi ser pastor, foi Deus que escolheu. E quando Ele escolhe, Ele traz uma unção. Foi isso que o pastor Moisés pregou domingo aqui, não foi isso, Moisés? Quando Ele faz essa escolha pessoal, então Ele traz a unção. E se você tem pastor, querido, o caminho é esse. Porque o pecado, ele fere o corpo. O médico é Jesus. Não tem jeito. Mas o médico precisa do instrumento. Você que é medicina, é instrumento. Como é que é? Fala aí. Hã? Né? Não tem o cara do instrumento lá, é um técnico lá, né, que precisa do instrumento, trazer o material, né, colocar nas mãos do médico, é ele que faz a cirurgia. Mas tem uma equipe, e o ministério faz parte dessa equipe. Quem vai fazer a cirurgia é Deus, é o Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele é o médico. Vocês estão entendendo? Mas o ministério precisa, e Deus criou o ministério para isso. Precisa ter um canal para nós alcançarmos a misericórdia de Deus. Porque quando você fere o corpo, queridos, é o corpo todo. Um caroço, um tumor no corpo aqui, ó, vai sofrer. A cirurgia, eu já expliquei também aqui, o ano passado, talvez eu volte a falar novamente, a cirurgia que é o pecado. Lá em Oséias capítulo 6, mostra a cirurgia. O pecado é uma cirurgia. Toda cirurgia você fere, porque o negócio está lá dentro. A primeira coisa, para que seja curado, primeiro tem que ferir, não é? Não tem que cortar? Você está bem aqui, ó, corta. Você não está vendo nada, mas o médico diz que está lá um tumor. Corta, fere. Depois que corta, aí... Vocês que assistem a televisão, os nossos alunos de medicina sabem, né, que há uma agressão forte, ou não? Que ele corta, não é só aquele corte, mas ele vai dentro e vai ferir mesmo, vai estripar. É um negócio violento. Aí depois, ele costura, e depois da costura que vem a cura. Mas às vezes ficam algumas cicatrizes. Por isso que tem que ter um processo. Amém? Eu vou voltar a falar sobre essa cirurgia do pecado. Eu acho que a igreja precisa estar constantemente, pastor Moisés, falar sobre isso. Eu já falei, mas vou falar. Precisa de cirurgia. E toda cirurgia, ela é uma agressão. Não tem quem passe. Não, vai ser uma simples cirurgia. Toda cirurgia há risco. Só que é o seguinte, o cirurgião Jesus, ele faz a cirurgia, mas a vida é garantida, amém? O sucesso é garantido. O sucesso é garantido. Bom, deixa eu correr um pouco, porque hoje tem Santa Ceia ainda. Bom, é necessário nós pensarmos como Deus vê o mundo e o pecado do mundo. Minha filha, você vai colocar aí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, vamos começar no versículo 20, para você ver, estou falando com a igreja, o mundo, e nós adotarmos e voltarmos para o mundo, estou falando da igreja. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes
o último estado pior do que o primeiro. Próximo versículo. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Agora isso é forte, hein? O 22, ó. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada aos espojadouro de lama. Deixa esse versículo aí. O que Deus está mostrando no mundo? Deus está dizendo que o mundo é como uma porção de porco se removendo na lama, e como uma alcateia de lobos e cachorro voltando ao seu próprio vômito. Isso está escrito aí. Não sou eu, é a palavra que diz. E muitas vezes nós não estamos ligando, estamos levando uma vida de qualquer jeito. Não tem como haver comunhão entre o mundo, o pecado. Quando eu digo mundo, é o pecado, e Jesus. Não tem como. Obrigado. Infelizmente, muitos cristãos têm repetido a história de Jonas, fugindo da vontade do Senhor. Tem muita gente fugindo da vontade do Senhor. Jonas recebeu uma ordem de Deus para ir a Nínive, que ficava a leste, mas ele não obedeceu e decidiu por si mesmo abandonar a ordem, não ligar para a ordem e acabar indo para Tarsis, o extremo oeste. Ele fez o contrário do que Deus ordenara. Meus queridos, tem muita gente fazendo o contrário do que Deus ordena. Eu estou falando da igreja, não estou falando do mundo, não. O mundo jaz no maligno, você sabe disso, está escrito. Estamos falando da igreja, daqueles que estão na igreja, e por isso que eu citei o exemplo de Jonas. Jonas era um homem de Deus, mas que quando Deus lhe dá uma ordem, ele resolve fazer o contrário. Jesus, Mateus 5,14, minha filha, coloca aí. A igreja é a luz que aponta a direção para todos seguirem. É como uma cidade no alto do monte, impossível escondê-la. Porque Jesus diz aqui, ó: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se os ímpios estão em decadência, nas trevas, caminhando para a morte, a igreja é aquela, e só ela conhece o caminho que é Jesus. Porque a igreja é de quem? Do Senhor Jesus. E a igreja sendo do Senhor Jesus, ela conhece o caminho, porque ela está seguindo a quem? Jesus. Seguindo a Jesus, crucificado e ressurreto. Nós devemos apresentar esse caminho para aqueles que estão em delitos, para aqueles que estão vivendo a vida errante. A igreja conhece a vida em Cristo e deve compartilhá-la com aqueles que jazem já mortos em seu delito e pecado. É uma missão gloriosa a que a igreja tem. A experiência, queridos, do novo nascimento é o melhor presente de Deus que aconteceu conosco em um mundo de decadência. Hoje de manhã eu estava falando, o pastor José Carlos, de manhã, ele falou isso. Tem muita gente achando que ainda há coisa melhor que Deus vai mandar. Não tem uma frase, ó: olha, você aguarda aí que Deus ainda tem o melhor. Queridos, em quem reside todas as coisas,
todas as bênçãos, tudo reside em quem? Em Jesus. E Deus mandou Jesus. Tem outra coisa superior a Jesus? Já que tudo reside nele. Todas as bênçãos, tudo que tem para nós está em quem? Em Jesus. E Deus mandou ele exatamente para que nós alcançássemos tudo, tudo, absolutamente tudo, não é uma parte. A plenitude de tudo está em Cristo e já veio. Não existe presente maior de Deus, porque em Jesus está o tudo de Deus. Tudo de Deus reside em Jesus. Queridos, o que seria de nós sem a vida de Cristo em nós? O que seria? O que vamos fazer enquanto igreja de Cristo para com os perdidos? Faça essa pergunta a si mesmo. Nós precisamos ser os arautos de Deus, da mesma forma que Jeremias o foi. Mesmo não temendo a morte, mesmo sendo preso, morto, ele continuou fiel a Deus e fazendo a obra de Deus. Assim é o que Deus espera da sua igreja aqui na terra. Amém? Para terminar, queridos, eu vou dar uma terminada por aqui, que a hora já manda parar. Você coloca para mim, Colossenses capítulo 3, e os 4 primeiros versículos de Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Essa é a esperança da igreja. Vale a pena renunciarmos tudo aquilo que nós nos deleitamos por uma promessa gloriosa e uma realidade dessa. Essa é a realidade do crente, daquele que é salvo, que está vivendo em Cristo Jesus. Precisamos mais e mais meditarmos na palavra de Deus. E não só meditar, mas que nós tenhamos esse alvo. E qual é o alvo? E qual é o alvo nosso? O alvo nosso é exatamente nós seguirmos, obedecermos e incorporarmos os conceitos de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer. Senhor, ministramos a tua palavra e que verdadeiramente nós não só conheçamos que estamos guardados em ti, que nós morremos para o mundo, que ressuscitamos para uma nova vida, que nascemos de novo. Não só nós tenhamos esse conhecimento, mas que nós nos consideremos nessa posição. A tua igreja aqui na terra precisa considerar-se nessa posição em que Cristo nos colocou, para que, Senhor, nós tenhamos uma vida separada do mundo, uma vida em que nós não tenhamos mais, Senhor, o desejo de compartilhar, de viver a vida que o mundo oferece, os enganos do mundo, porque tudo é passageiro, tudo passa, mas, Senhor, a tua vida permanece. E nós precisamos, Senhor, de fato, não só conhecermos essa verdade, mas também, Senhor, aceitar essa verdade e vivermos essa verdade dia após dia. Senhor, no nome de Jesus, queremos abençoar a tua igreja,
A nossa oração, Senhor, é que nós verdadeiramente venhamos a aceitar os teus conceitos e vivermos segundo os teus conceitos, segundo a vida que tu nos deste e que está em nós. No nome de Jesus, nós abençoamos a tua igreja. Amém.